Olá pessoal, eu sou o Bruno e hoje estou gravando esse vídeo para contar algumas coisas sobre uma das diversas escolas literárias na qual foi pedido de dois dos meus diversos professores, que foram a Cláudia de Português e o Luan de Literatura. Só que antes de irmos ao assunto a ser tratado, devemos saber primeiro o que é uma escola literária. Para definirmos esta pergunta, podemos saber que o ensino da literatura é dividido em escolas literárias, que são conhecidas como movimentos literários ou estilos de época. A partir dessa explicação, vocês poderão começar a ter uma ideia base. Sabendo sobre isso, agora eu posso falar que teve movimentos literários tanto na Europa quanto no Brasil. Agora voltando ao assunto a ser tratado, como muitos já devem saber que há diversas escolas literárias barra movimentos literários, como podiam ser chamados dessas duas formas como o modernismo, o barroco, o romantismo, o quinhentismo, entre outras escolas. Porém, dentre todas essas escolas, a que vou escolher para falar um pouco sobre será a escola chamada de trovadorismo, a qual é uma escola um movimento literário europeu surgido no sul da França que ocorreu do século XII até o século XV, ou sendo mais específico, de 1189 a 1418, que foi considerada a única escola da Idade Média, além de ser o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Então, sabendo disso agora, podemos afirmar que o trovadorismo é considerado uma escola ou um movimento literário ocorrido na Idade Média. Outro motivo sobre a escola do trovadorismo seria que ela foi uma escola teocêntrica, ou seja, a religião e Deus estão no centro da arte e da cultura. Além do que já falei sobre ela, essa escola cultivou a ideia da vassalagem amorosa, que sintetizou a ideia do sofrimento do homem pela mulher inacessível. Também é importante notar que o trovadorismo se deu na Idade Média. Como já sabemos, na Idade Média teve-se o feudalismo, na qual foi um sistema econômico, político, social e cultural, e que continha um rei ou um senhor feudal comandando o seu reino, em que era uma monarquia. Sendo assim, nesse sentido, as obras literárias foram baseadas e refletiam as características desta época, como a maneira de falar e de escrever. Uma característica importante desse período era a música e a poesia, que eram indissociáveis e eram chamadas de cantigas, as quais frequentemente eram acompanhadas de instrumentos musicais como a lira, a flauta e a viola e a harpa. Mas para aqueles que não sabem o que é lira, é um instrumento musical de corda com a forma de um U. Essas cantigas se dividiam em duas, sendo as cantigas líricas e as satíricas, a qual as cantigas líricas eram utilizadas para expressar sentimentos por alguém e se dividiam em outras duas cantigas, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As cantigas de amor expressam o amor de um homem pela mulher amada, e o eu lírico era masculino. Já as cantigas de amigo expressam a amizade a um amigo ou um amor platônico, mas possuem um eu lírico feminino. Já as cantigas satíricas eram utilizadas para tecerem críticas a alguém, e se dividiam em também duas outras cantigas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio eram utilizadas para fazer críticas, mas eram críticas indiretas, não utilizavam palavras chulas e ela no seu conteúdo era mais leve. O significado de palavras chulas, nesse contexto, para quem não sabe, são palavras de baixo calão, de baixo nível. As cantigas de maldizer eram utilizadas para fazer críticas, mas as críticas eram diretas, existia o uso de palavrões e o seu conteúdo era mais direto e ácido. Sendo assim, as cantigas de escárnio são ao contrário das cantigas de maldizer. Tendo em mente as cantigas do período do trovadorismo, eram e são chamados até hoje de cancioneiros. Porém, quem foram os maiores ou os mais conhecidos trovadores? Os trovadores de maior destaque foram Paio Soares de Taveiros, João Soares Paio, João Garcia de Guilhard, Martim Codax, Dom Diniz I, Mendinho, Dom Alfonso X, entre outros. Dentre todos esses trovadores existiam também reis trovadores. Um exemplo de rei trovador era Dom Diniz I. Mas lembrando de também que existiam pessoas de classe baixa, média e alta que faziam as cantigas. Só que também quais são as obras mais conhecidas? As obras conhecidas seriam a Cantiga de Amor, a Ribeirinha de Paio Soares de Taveiros, a Cantiga Ondas de Mar de Vigo de Martim Codax, a Cantiga Libros del Saber de Astronomia de Dom Afonso X, entre outras obras. Para lembrar vocês, alguns trovadores podem não ter se destacado na sua época, porém suas obras podem ter se destacado e vice-versa. Sendo assim, o principal motivo desses dois pontos, um não ter e o outro ter se destacado, seria a classe do indivíduo. Tendo a minha explicação dada a vocês, eu relembrarei um pouco do que falei sobre o trovadorismo, que é chamado tanto como uma escola quanto um movimento literário, que ocorreu na Europa, e que é o primeiro movimento literário da língua portuguesa.
Esses dois pontos a qual eu acabei de falar, no mínimo vocês têm que estar sabendo de cor sobre eles, dentre todos os outros pontos. E isso não significa que os outros pontos são descartáveis. Mas sendo assim, é desta maneira que terminarei meu vídeo. E espero ter ajudado a vocês e me despeço e obrigado por assistirem. Tchau!